Nós encerramos a série em Atos, fomos do capítulo 1, verso 1, até o último verso do capítulo 28, e agora ingressamos por uma viagem nas cartas de Pedro. Nós entendemos que a melhor dieta que uma igreja pode seguir, no que se refere aos sermões, é uma pregação expositiva e a sequência de um livro, uma pregação expositiva sequencial, e assim nós vamos aprendendo o que o Senhor tem para ensinar a sua igreja. 1 Pedro 2, versos 4 a 10, amém? Acompanhe a leitura da Santa Escritura. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada por homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Senhor, a Escritura que o Senhor divinamente e milagrosamente inspirou, ela foi lida, e o nosso desejo é que a explicação e a aplicação dela possa transformar os nossos corações de glória em glória, que nós possamos sair daqui sabendo o que é a sua igreja, de quem ela é e o que ela faz, ó Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ilumina as nossas mentes e ajuda-nos nessa tarefa de compreender e aplicar a tua Escritura. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se alguém te perguntasse no decorrer dessa semana, como é a sua igreja? Como que é lá na IBL? Quais as características você usaria para fazer essa definição? Que critérios você usaria para responder essas perguntas? Bem, eu levantei algumas possibilidades aqui. Quem sabe você poderia dizer algumas informações sobre o prédio. Lá a IBL é uma igreja de esquina, tem umas grades pretas na frente, tem uma porta de vidro, a gente fica próximo ao campo. Quem sabe você poderia trazer alguma abordagem teológica que nós usamos. Nós somos uma igreja mais tradicional. Quem sabe você poderia trazer informações sobre a liturgia de culto. Nossa liturgia é mais calma, é tranquila, né? Não tem muita barulheira. Quem sabe você traria informações que eu te dei agora, a dieta da igreja. Olha, nós somos uma igreja que preza pela pregação expositiva. Provavelmente você poderia citar algum desses aspectos. Quem sabe você falaria sobre as faixas etárias na nossa igreja. Não, a IBL é uma igreja jovem. A maioria dos membros são jovens casados, nós temos alguns jovens solteiros, temos também alguns idosos e crianças. Veja, tudo isso tem o seu lugar e tudo isso tem algum nível de importância, mas nada disso é capaz de definir e de nem mesmo de avaliar o que é, de forma correta, uma igreja. Ao longo dos tempos, a forma de se observar o que é uma igreja tem ficado cada vez mais confusa. Nós avaliamos a igreja não por critérios bíblicos, mas por outros critérios que nós queremos avaliar. O pastor Heber Campos Júnior, pregando nesse texto, ele aborda a questão dizendo mais ou menos o seguinte: procuramos igrejas que busquem se encaixar em nós e em nossas demandas, e não naquilo que a Escritura requer de uma igreja.
Nós buscamos, por exemplo, um bom ministério infantil que sirva bem os nossos filhos. Nós procuramos uma igreja que a banda toque bem e que a música agrade os nossos ouvidos. Nós procuramos igreja que toque menos hinos e mais cânticos, ou que toque mais cânticos e menos hinos. Nós procuramos uma igreja com uma liturgia que nos agrade. Nós procuramos uma igreja onde a nossa faixa etária encontre um acolhimento melhor. Nós procuramos igrejas com programas e atividades que venham afagar aquilo que nós entendemos que é uma necessidade. Vejam, nós estamos avaliando a igreja baseado no quanto ela nos agrada. Nós estamos colocando a ótica dos nossos próprios critérios, dos nossos desejos pessoais e dizendo, essa é uma boa igreja, essa é uma má igreja. Veja, a maioria das pessoas permanece numa igreja e você pergunta para ela, por que você escolheu essa e não aquela? É porque eu me senti tão bem naquela igreja. Já ouviram isso? E o que é se sentir bem numa igreja? É ser bem recebido, é ser bem tratado, é ter dentro da igreja atividades e programas que nos atendam bem, ministérios que atendam às nossas necessidades bem. E veja, eu não estou dizendo que nós não devemos como igreja atender essas coisas, é bom. É bom chegar na igreja e ter um ministério infantil que leva a sério a pregação do evangelho para as nossas crianças. Isso é tão bom e tão sério que esse é o pilar do Mini. O primeiro pilar em que o nosso ministério infantil está fincado é a pregação do evangelho. Aconteça o que acontecer, aonde quer que as nossas crianças estejam, uma coisa é certa, elas estarão aprendendo sobre o evangelho. É bom ser bem recebido, e isso é uma coisa que nós temos aprendido como igreja, receber bem as pessoas. Eu não estou dizendo que tudo isso é desperdício, que tudo isso é ruim, nós não devamos nos preocupar com isso. O que eu quero que você entenda é que esses critérios não caracterizam o que é e o que não é uma boa igreja. Eles não estabelecem a saúde de uma igreja. Pensando nisso, hoje, à luz do texto de Pedro, nós procuraremos responder 3 perguntas sobre a igreja. O que é a igreja? De quem é a igreja? E o que faz uma igreja? Em suma, nós vamos aprender que a igreja é um grupo, é uma família formada por aqueles que buscam, que creram e que buscam se aproximar de Jesus. Nós vamos aprender que o dono da igreja é o próprio Cristo, que a comprou com preço de sangue. E ele, o dono da igreja, é quem nos chama para fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer: anunciar ao mundo as grandezas do Deus que nos salvou. Nós vamos tentar responder essas 3 perguntas, e a primeira é exatamente essa: o que é a igreja? O que é uma igreja? Nós precisamos, em primeiro lugar, nos lembrar de quem são os destinatários dessa carta. Você se lembra bem, tanto o Maicon quanto o João, e eu lembrei sobre isso na semana passada, Pedro não está escrevendo para uma igreja local. Pedro não escreveu como Paulo escreveu, para uma igreja em uma cidade, uma igreja estabelecida em uma casa. Pedro não escreveu como João, para uma igreja que se reunia numa casa em algum lugar. Pedro está escrevendo uma carta que rodaria a região, chegando a vários grupos de crentes, crentes esses que tinham saído dispersos por uma perseguição. Pedro está escrevendo essa carta para plantadores de igrejas, pessoas que em meio à perseguição iam fugindo do Império Romano e plantando novas igrejas. E ele começa o trecho dizendo que, à medida que seus ouvintes se aproximam de Jesus, eles também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de um prédio ou de uma casa espiritual. Está nos primeiros versos aí, os versos 4 e 5. Vejam, de acordo com esse trecho, a primeira característica de uma igreja é que ela é formada por gente que creu em Jesus Cristo e que busca se aproximar dele cada vez mais.
É o que Pedro está dizendo aos seus ouvintes, aos seus leitores. Ele está dizendo: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra preciosa e viva, rejeitada por homens, mas preciosa a Deus, à medida que vocês estão se aproximando dele, vocês também estão sendo transformados, usados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Irmãos, a lição que Pedro está nos ensinando aqui, está ensinando aos seus leitores, dos quais nós também fazemos parte hoje, parece uma lição boba e simples, mas é uma lição que tem caído no esquecimento em muitas igrejas. Pedro está ensinando que o nosso negócio é gente. Pedro está dizendo que a casa que Deus está construindo não é uma casa feita com os melhores blocos, com os melhores tijolos, não é uma casa construída com o melhor cimento, não é uma casa construída com o melhor azulejo. Pedro diz: Deus está construindo uma casa da qual vocês são pedras espirituais. A casa que Deus está construindo é feita de gente. Isso nos chama a atenção, porque por muitas vezes as nossas preocupações estão voltadas para tudo, menos para aquilo que mais importa, que são as pessoas. A gente se importa com o prédio, a gente se importa com a estrutura, a gente se importa com os programas, com as instalações, a gente se importa com os horários, com as agendas, e muitas vezes ignoramos as pessoas. Isso aconteceu no tempo de Jesus. Você se lembra da parábola que ele contou? Um homem caído ao chão, machucado, precisando de cuidados. Quem passa de largo? Os religiosos. O levita e o sacerdote. Aqueles que deveriam entender que o negócio de Deus é gente, são os que passam de largo. Pensando nisso, irmãos, nosso maior investimento e o nosso maior foco enquanto igreja deve ser em pessoas. O maior foco do nosso orçamento, o maior foco da nossa força e dos nossos esforços deve estar concentrado em gente, em pessoas, porque é disso que a igreja é formada. Quantos templos nós temos pelo nosso estado fechados? Templos bonitos, boas instalações, coisa que a gente chega e olha e fala assim: rapaz, se eu tivesse uma estrutura dessa, que coisa boa, olha o espaço, aqui eu ia fazer um negócio de criança, aqui eu ia fazer isso, aqui eu ia fazer aquilo. Mas o que foi a preocupação da igreja? Porque agora tem o prédio, mas não tem as pessoas. Nós precisamos nos lembrar que a igreja não é um edifício. A igreja não é isso aqui. Nós não estamos na igreja porque estamos dentro de um prédio com uma placa escrito igreja. Nós estamos na igreja porque as pedras vivas que o Senhor tem reunido estão aqui. Nós estamos na igreja porque vocês estão aqui. Porque nós estamos aqui, reunidos em torno da pedra angular, ou em cima da pedra angular, em que nós estamos firmados, e a partir dele, que é o nosso alicerce seguro, nós somos colocados um ao lado do outro, um em cima do outro, e firmados em Cristo. E por meio dele, nós estamos sendo edificados como uma casa espiritual. O pastor Heber Campos vai dizer que esse texto de Pedro é um convite para um pátio de obras, onde Pedro leva os seus leitores para um lugar onde Deus está construindo uma casa. E apesar dos leitores verem apenas entulhos, porque nós somos pecadores, Pedro mostra: não, é uma casa espiritual que Deus está levantando, crente após crente, pessoa após pessoa. Todos aqueles que creem são acrescidos nessa casa. Uma outra coisa importante é que a igreja é um edifício, uma casa, um lar construído com pedras vivas. Você já parou para pensar, meu irmão, que você é um tijolinho nessa casa que Deus está construindo?
Você já parou para pensar que Deus está construindo um monumento e que quando Ele olha para esse prédio, você é um tijolinho que Ele mesmo pegou, Ele mesmo escolheu e colocou onde você está? Isso nos ensina que cada um de nós tem uma importância gigantesca no desenvolvimento da fé um do outro. O que seria do último tijolo dessa parede se não fosse o primeiro? O que seria do tijolo do meio se não fosse os tijolos ao redor? Afinal, é com um tijolo unido ao outro que Deus vai erguendo as paredes dessa casa que é feita de pedras vivas. Uma outra coisa importante que Pedro nos ensina a respeito do que é a igreja é que essa casa espiritual que Deus está construindo é o único meio pelo qual podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Veja o verso 5 aí, eu faço questão de reler. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para quê, Pedro? Para serem sacerdócio santo. Fazendo o quê, Pedro? Oferecendo sacrifícios espirituais. De que forma, Pedro? Aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esses sacrifícios, meus irmãos, não são sacrifícios que visam a nossa salvação. Afinal, o texto é muito claro. Quem oferece esses sacrifícios são as pedras vivas. E as pedras vivas são os crentes, aqueles que já foram remidos pelo sangue vicário de Cristo. Então, o que são esses sacrifícios espirituais que nós, pedras vivas, oferecemos? São a nossa santificação. É a nossa vida piedosa diante de um Deus poderoso que nos remiu e nos salvou. É a qualidade da vida que agora nós vivemos. Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho não vive pela carne, mas pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos uma nova vida, e essa nova vida é vivida à base de sacrifícios que visam a nossa santificação. Eu não sei se você percebeu o quanto que aquilo que Pedro está dizendo aqui é algo grave. Se a casa feita de pedras vivas, que é a igreja, é o meio pelo qual nós oferecemos sacrifícios aceitáveis a Deus, preste atenção nisso. Se isso é verdade, e é, porque é o que está escrito na página que nós lemos, se o prédio que Deus está construindo de pedras vivas, a igreja, a reunião dos santos, é o único meio de oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, isso significa que é só por meio da comunhão com a igreja que nós poderemos viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós estávamos falando sobre isso na EBD, sobre algumas artimanhas que o diabo tem, e uma delas é dizer que você pode amar Jesus longe da igreja. Não, eu sirvo a Jesus, mas esse negócio de igreja, igreja cheia de gente, eu tenho fobia de gente. Igreja cheia de gente, tudo uns pecador, eu vou lá, ninguém me trata bem, ninguém me dá um bom dia. Igreja cheia de gente não presta. Eu amo Jesus, mas gente, não. Eu amo Jesus, mas amo Jesus aqui de casa. Eu não preciso ir na igreja, eu leio a minha Bíblia aqui em casa, eu faço as minhas orações, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmola, eu não roubo ninguém, não mato, não agrito, sou um bom esposo, sou uma boa esposa, trato bem meus filhos. Por que eu preciso de igreja? Pedro está nos dizendo. Fora da comunhão com a igreja, fora desse edifício de pedras vivas, não há uma vida que agrade a Deus. Isso é grave. Isso é grave. Isso precisa nos suscitar algumas perguntas. Eu sou membro da igreja? De qual igreja eu sou membro?
Onde é meu aprisco? Quem são os meus irmãos? Quem são os tijolinhos que Deus colocou mais perto de mim? É claro que Pedro, quando ele descreve esse edifício, ele está descrevendo a igreja universal, a igreja invisível, formada por todos os crentes, mas aprove ao Senhor nos colocar em um aprisco menor, que nós chamamos de igreja local, onde nós podemos estar mais próximos de alguns tijolinhos que nos ajudam a crescer na fé. Eu sou membro, eu vivo em comunhão com uma igreja local, eu estou junto dos tijolinhos. Eu busco viver uma vida de constante aproximação de Cristo através da igreja. Eu valorizo o culto público. Eu valorizo as vezes que a minha igreja está reunida, seja para orar, seja para tomar um café, seja para partilhar um estudo. Vejam, meus irmãos, o que Pedro está ensinando aqui há 2000 anos é que é impossível viver uma vida que agrade ao Senhor sem pertencer a uma igreja. E aí eu me lembro do que o Brendo falou no sermão que ele pregou semana passada em Morrinhos. Ele disse o seguinte: a igreja não salva. O simples fato de você estar aqui sentado nesse banco me ouvindo não salva. Frequentar uma igreja não salva. Mas Jesus coloca todos aqueles que ele salva dentro da igreja. Não é o que Pedro disse? Vocês, pedras vivas, estão sendo usados na construção de um edifício espiritual. Em resumo, meus irmãos, o que é a igreja? A igreja é a reunião dos crentes em Cristo. Esse é um pilar batista. Uma igreja é formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. É o segundo pilar que nós temos como denominação. Uma igreja é a reunião daqueles que foram salvos por Cristo. É um prédio construído com as pedras vivas. E o único meio, a igreja é o único meio de viver uma vida que agrade verdadeiramente o nosso Deus. E aí eu te pergunto, você faz parte de uma igreja? E fazer parte, meu irmão, entenda bem o que eu quero dizer. Eu não estou te perguntando simplesmente se você está ligado ao rol de membros de uma igreja. Fazer parte é fazer parte, é estar junto, é viver uma vida em comunhão, em comunidade, em unidade, é vida na vida, é estar junto. Você tem vivido isso? Segunda pergunta, de quem é a igreja? Os argumentos de Pedro estão, e os meus também, estão nos versos de 6 a 8. E essa é uma segunda pergunta importante que nós queremos responder. Quem é o dono da igreja? Quem que manda? Bem, em algumas ocasiões, ou muitas, nós usamos essa definição de dono de igreja de uma forma muito pejorativa, muito má. Principalmente no contexto de igreja batista, quando nós usamos esse termo, às vezes nós queremos nos referir a alguma família que tomou conta da igreja. Ou um grupo de irmãos, de líderes, que agora se tornaram verdadeiros coronéis dentro daquela igreja. E tudo acontece, só acontece se passar por meio dessas pessoas. Em alguns momentos, nós usamos isso para nos referirmos àquelas pessoas que cuidaram da igreja quando ela esteve prestes a fechar. E aqui eu quero fazer um ponto a respeito disso. Eu não acho que os donos de igreja são pessoas sempre más. Eu acho que geralmente essas pessoas que nós chamamos de donos de igrejas, eles têm um bom ímpeto, que é: eu posso ajudar a minha igreja a permanecer firme, mesmo sem um pastor ou mesmo sem recurso. O problema é que quando a igreja começa a se estabelecer, muitas vezes essas pessoas não abrem mão do controle. E é por isso que esse termo, dono de igreja, ficou tão mal conhecido no nosso meio. Mas veja, em alguns momentos esses são, para nós, os donos da igreja. Em outros momentos, são os pastores, que chegam na igreja e agora eles são os donos. As coisas só acontecem do jeito que o pastor quer. O pastor nunca é voto vencido, o pastor nunca abre mão, e agora com punho de ferro ele lidera aquela congregação naquilo que ele acha que é certo e naquilo que ele acha que convém.
Também não gosto dessa visão. Nós, pastores, não somos donos da igreja. E eu louvo a Deus pelo regime em que uma igreja batista é firmada. Um regime de governo congregacional. O meu voto vale tanto quanto o voto de qualquer um dos irmãos. Eu posso ser voto vencido numa assembleia. As coisas nem sempre vão acontecer do jeito que eu quero e eu louvo a Deus por isso. Os mais batistas dentre nós vão dizer que esse cargo é ocupado pela igreja. O dono da igreja é a própria igreja. O dono da igreja é a assembleia reunida em culto administrativo, porque a igreja é soberana em suas decisões. Não é isso que a gente aprende? Mas vejam, Pedro ajusta o nosso foco. Pedro tira os nossos olhares de todos esses contextos, de todas essas definições, e nos lembra que o verdadeiro dono, aquele que realmente manda, aquele que diz faz assim, faz assim, não é para fazer isso, é para fazer aquilo. Aquele que verdadeiramente manda é Jesus. E Pedro vai usar o texto de Isaías 28:16 para nos lembrar que Cristo é a pedra angular, o alicerce sobre o qual nós e as outras pedras vivas estamos sendo colocados, para assim, e veja, somente assim, nos firmarmos sobre Ele. É somente em Cristo, acima ou por cima de Cristo, firmados, alicerçados em Cristo, que nós podemos ser uma igreja. Pedro ainda dirá que para os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, é uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Irmãos, quem pode mandar uma pessoa entrar em casa ou mandar uma pessoa sair de casa? O dono. Não é assim? Eu não posso chegar num lugar onde eu não sou o dono, onde eu não sou o proprietário e dizer fulano fica, fulano vai. Eu não sou o dono. Então quem pode dizer quem é membro da igreja e quem não é membro da igreja? O dono. E não é isso que Cristo está fazendo nesse texto, segundo Pedro? É sobre a pedra angular que as pedras preciosas estão sendo colocadas, e são colocadas nele, construindo um prédio que se chama igreja. Ao mesmo tempo, aqueles que não creem, diante dessa pedra angular, tropeçam e caem, não se tornam membros, não fazem parte do prédio, são colocados para fora. E quem pode fazer isso, senão o dono da igreja? Ele é quem liga as pessoas à igreja. Ele é quem acrescenta todos os dias os que vão sendo salvos. Ele é quem dá o crescimento à sua igreja. Mas é Ele também que diz: apartai-vos de mim, vós que praticai-vos o mal. É Ele também que diz: nunca os conheci. Ele também é a pedra que faz tropeçar, a rocha que faz cair, aquele que retira do meio do seu povo todos aqueles que o rejeitam como Senhor e Salvador de suas vidas e como dono da igreja. Isso tem implicações diretas na forma como nós vivemos a nossa eclesiologia, na forma como nós vivemos a vida da igreja. Em primeiro lugar, nós não fazemos somente aquilo que queremos, nem aquilo que está ao nosso bel prazer. Pelo contrário, em muitas ocasiões, teremos de fazer aquilo que não queríamos. Teremos de executar decisões com as quais não concordamos. Já foi voto vencido numa assembleia? É triste. É triste você ter que sair daquela assembleia pensando assim: meu Deus, tomaram uma decisão errada, mas agora eu preciso ajudar a executar. Sabe por quê?
Porque nós não somos os donos da igreja, nós não mandamos aqui, nós não fazemos aquilo que queremos, fazemos aquilo que o dono quer que nós façamos. Em segundo lugar, não podemos tratar grupos, pastores e nem mesmo a assembleia da igreja como soberanos absolutos. Afinal, todos esses grupos, inclusive o último, inclusive a assembleia da igreja, estão sujeitos a errar. Isso quer dizer que toda opinião e principalmente toda decisão que nós tomamos, com a qual a igreja tem que lidar, ela precisa estar submetida àquele que, segundo Atos 20, 28, comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele é o dono, irmãos. Ele comprou. A escritura está no nome dele. E é por isso que tudo que nós fazemos, nós precisamos submeter ao crivo, ao manual do dono. Perguntar para o dono: Senhor, é assim que faz isso? É assim que o Senhor quer que a gente faça? É essa decisão que o Senhor quer que nós tomemos? É por esse rumo que o Senhor quer que nós caminhemos? Enquanto muitas igrejas por aí estão sendo governadas por homens, e muitas inclusive por homens maus, que buscam vantagens enquanto deturpam o nome de Deus, que tentam se sentar no trono do Altíssimo, que tentam se sentar no lugar da mesa onde a plaquinha diz proprietário. Enquanto tudo isso acontece pelo mundo, Pedro nos lembra que Cristo é o verdadeiro dono. E veja, irmãos, John Stott, ele diz que Deus, ele está centrado em seu trono, e ele não aceita ser destronado por ninguém. Vocês, pais, já se levantaram de um lugar só porque seu filho queria sentar lá? Papai, eu quero esse lugar aqui. E aí você, para evitar a encrenca, para evitar a briga, levanta e fala: senta, meu filho, pode sentar. Veja, Deus não é assim. Pode chorar, pode espernear, pode bater o pé, pode rolar no chão, pode fazer birra. Deus não se levanta do seu trono para que ninguém sente. Ninguém pode ocupar o trono do Senhor. É Ele mesmo quem diz isso. Quem deu conselhos ao Senhor? Quem foram seus conselheiros? O nosso Deus eterno, irmãos, Ele está sentado na cadeira de dono da igreja e Ele não abre mão desse lugar. Terceira e última pergunta: o que faz uma igreja? Partindo para o fim do nosso texto, Pedro vai usar algumas definições que foram usadas no Velho Testamento para se referir a Israel, para também definir o grupo que ele está escrevendo. Ou seja, Pedro vai trazer algumas características, Pedro vai trazer algumas definições a respeito da igreja. Isso nos mostra que, assim como Israel foi por um tempo o povo de Deus, agora é a igreja quem é esse povo. O povo que Deus está formando desde o princípio dos tempos chegou em seu ápice, que é ser a igreja, o povo santo, separado por Deus. Israel, que era o povo de Deus na velha aliança, agora na nova aliança é a igreja. Nós somos o povo de Deus. Essas definições podem dizer muito a respeito daquilo que a igreja faz. Nós já respondemos o que é uma igreja, quem é o dono da igreja, e agora nós queremos saber o que uma igreja faz. E essas definições podem nos ajudar. Pedro vai começar dizendo que nós somos uma geração eleita. Este ano nós temos eleição. Você já recebeu aí a ligação do IBGE ou de algum órgão perguntando aí das suas intenções de voto? Lembre-se que o voto é secreto, tá? Fale lá suas intenções de voto, mas depois não fique comentando, fazendo boca de urna para ninguém. Essas intenções de voto, elas buscam saber quem o povo quer eleger.
quem nós queremos colocar nas cadeiras de presidente, de governador. Essa eleição, ela se trata das pessoas que nós vamos escolher para assumir alguns cargos. O que eu quero dizer com isso? Ninguém é eleito porque quer. É eleito porque foi escolhido por alguém. Quando Deus diz que nós somos uma geração eleita, isso quer dizer que em algum momento nós somos escolhidos por Ele em Cristo para sermos seus. É o que Paulo vai dizer em Efésios. Vós que foram eleitos antes da fundação do mundo, em Cristo. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Antes que houvesse criação, antes do haja luz, antes que a humanidade começasse, Deus já tinha escrito o seu nome no livro mais importante que já existiu, o livro da vida. Foi Ele que nos escolheu. Ah, Joab, mas Ele me escolheu porque eu sou mais bonito que o outro. Ele me escolheu porque eu sou mais especial. Ele me escolheu porque eu faço um bolo de chocolate. Capítulo 1 de Efésios vai dizer que Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua rica misericórdia. Joab, quais foram os critérios dessa eleição? A misericórdia grandiosa de Deus. Não teve uma competição. Agora já tem muito de cabelo cacheado, vamos pôr uns de cabelo liso. Já tem muito brasileiro, vamos pôr uns argentinos, mas não muitos. Brincadeira. Deus nos escolheu segundo o bom propósito da sua vontade. Uma outra coisa que Pedro vai dizer é que nós somos sacerdócio real. E isso significa que nós fomos escolhidos e fomos eleitos, fomos predestinados a sermos servos de um rei. Já parou para pensar nisso? Você não teve que passar num concurso para isso. Você não teve que estudar para uma prova para isso. Deus, meu irmão, te chamou e continua chamando pessoas hoje para serem seus sacerdotes, sacerdotes de um rei. Ele nos chamou para pertencermos a Ele e termos fidelidade para com Ele. Afinal, Ele é o nosso rei. Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. Santo, o significado mais simples de santo é separado, aquilo que foi separado. Quando o templo foi ser construído e todos aqueles objetos que você tem nos primeiros livros da Bíblia, ali em Levítico, Deuteronômio, construção do templo, você vai ver que tudo aquilo foi santificado, ou seja, foi separado para uma ação exclusiva. O copo de ouro que era usado no sacrifício do templo não era usado para beber água no bebedouro. Ele era separado, exclusivo. E nós somos uma nação separada por Deus. Separados para pertencer a Ele. De uma forma que o resto do mundo não pertence. Tudo é dele. Ele é dono de tudo. Mas nós somos dele de uma forma que o resto do mundo não é. Não somos apenas criação das suas mãos, mas em Cristo somos chamados para sermos propriedade exclusiva. Isso tem uma implicação muito grande. A minha esposa é minha propriedade exclusiva. Ela é minha esposa. Ela não é esposa de mais ninguém. Ela é minha esposa. Nós somos povo de Deus, de ninguém mais.
Não somos o povo do ego, não somos o povo de nós mesmos, não somos o povo dos ídolos lá fora e dos prazeres lá fora, nós somos o povo de Deus, exclusivos, separados. E assim como o copo do templo não era usado para outra coisa, senão para o serviço no templo, nós também somos separados para Deus e para ninguém mais além dele. Isso significa que não estamos divididos em dois senhores. Isso significa que não podemos fazer bicos ou freelances para outros patrões. Isso significa que não podemos ser crentes Raimundo. Sabe o que é o crente Raimundo? Sabe, crianças? Crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Está aqui, mas está lá. Não, eu sou de Jesus. Mas eu também sou do mundo, da carne. Ou como dizia uma música antiga, eu sou de todo mundo. E todo mundo, meu também. Não. Nós temos dono. Nós somos propriedade exclusiva. Não há espaço. Deus não divide a sua propriedade com outros deuses. Deus não divide aquilo que é seu com outros senhores. Nós somos um povo de quem Deus requer exclusividade. E Pedro conclui o verso dizendo que em tudo isso, nós somos aqueles que anunciamos as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que também vai dizer o Salmo 67. Olha o verso 1 e o verso 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os caminhos, ó Deus, a tua salvação entre as nações. Nós somos escolhidos, meus irmãos, e comissionados pelo próprio Deus para a maravilhosa obra de tornar o seu nome conhecido. Nós não somos agentes secretos, que ninguém sabe quem nós somos. E eu sei que em partes do mundo exige-se que o crente seja um pouco agente secreto, né? Por conta da perseguição, mas aqui não é preciso. Aqui as pessoas podem saber que você é um sacerdote real, é um membro da nação santa, é um povo exclusivo de Deus. E isso precisa fazer com que nós pensemos em algumas perguntas. A primeira é: eu tenho tornado Jesus conhecido das pessoas que me rodeiam? As pessoas que convivem comigo conhecem Jesus? Sabem que Jesus existe? Sabem quem Ele é, o que Ele fez? Por que Ele veio ao mundo? Sabem que Ele é Deus? Sabem o motivo dele ter encarnado? O que as pessoas conhecem a respeito de Jesus a partir de mim? Não, as pessoas lá do meu trabalho conhecem de Jesus, sabem bastante de Jesus. Mas o que foi? O que elas sabem que foi você que ensinou? Não, eu não ensinei nada lá. Como eu tenho me envolvido com missões? Missões é o meio que Deus escolheu para que eu e você pudéssemos participar do privilégio de fazer Jesus conhecido em cantos distantes. Quando você adota um missionário, quando você investe em missões transculturais, você está contribuindo para que as pessoas do outro lado do mundo, de outra etnia, de outros povos, conheçam a Jesus. Quando você adota um missionário do Oriente Médio, você está participando do trabalho de fazer aquelas pessoas saberem que existe Jesus. Em resumo, a resposta para essa última pergunta é a seguinte: uma igreja, o que ela faz? Ela vive de forma exclusiva do seu Deus, obedecendo, representando e anunciando a todos
os povos sobre Jesus. Esse Jesus que nos escolheu e com seu próprio sangue nos fez seus. Leia os versos anteriores depois. Assista ao sermão anterior se você não estava aqui. O que Pedro mais vai dizer é que nós devemos fazer o que temos que fazer, porque fomos comprados com sangue. A igreja vive de forma exclusiva do seu Deus, obedecendo, representando e anunciando a todos os povos sobre Jesus. O Jesus que nos escolheu e nos transformou em seu povo, vai dizer a Escritura, nos chamando do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu gostaria de terminar esse sermão com algumas perguntas que não devem ser só para reflexão, mas deve ser para que você haja, para que você faça uma coisa a respeito disso. A primeira pergunta é para você que ainda não é um crente, para você que porventura ainda não creu em Cristo e ainda não depositou nele a sua fé, para você que ainda não disse: Senhor Jesus, eu quero ser seu e quero que o Senhor seja meu. Senhor Jesus, eu quero ser parte dessa nação santa. Eu quero ser parte dessa geração eleita. Senhor Jesus, eu quero pertencer ao Senhor. A primeira pergunta é para você que ainda não é membro desse edifício de pedras vivas. Para você que ainda não é membro de uma igreja. E a pergunta é: por quê? Por que você não é membro de uma igreja? A Escritura é muito clara em dizer que aqueles que pertencem a Deus devem fazer parte do seu povo. Talvez você ainda não faça parte desse povo porque ainda não se sente como propriedade exclusiva de Cristo. Talvez você olhe para tudo isso que eu disse e diga: Joab, eu ainda não sou propriedade exclusiva dele, eu ainda sou o Raimundo, eu ainda estou com um pezinho lá. Eu ainda gosto das coisas que acontecem no mundo, o pecado ainda me dá prazer. Eu ainda não sou exclusivamente de Deus. Eu gosto de estar lá fora. A vida lá fora me atrai, é boa, eu gosto. Eu venho aqui só para dar uma descarregada no peso, só para agradar a Deus um pouquinho, para sentir que Ele me perdoou um pouquinho, que está tudo bem entre nós. Veja, meu irmão, se entregue a Ele. Se esse é o seu caso, não se demore. Corra para Jesus. Se agarre a Ele, como aquela mulher que sangrava por 12 anos, tocou na sua orla. Se agarre a Ele, sem reservas. Arrependa-se dos seus pecados e se volte a Ele. Eu não estou dizendo que a sua vida vai se transformar, não, que tudo vai mudar da água para o vinho de hoje para amanhã, não. Provavelmente você ainda vai lutar por algum tempo com seus pecados. Provavelmente você ainda vai viver uma luta terrível entre estar aqui e estar lá. Mas venha ser propriedade exclusiva dele. Se agarre a Ele com todas as suas forças. Talvez você ainda não faz parte desse povo, porque você ainda não tinha entendido que uma vida cristã saudável, que agrada a Deus, só pode ser vivida aqui no meio desse povo. Talvez você não tinha entendido ainda a necessidade que você tem de estar no meio desse povo para agradar a Deus. É só aqui. E quando eu digo aqui, eu estou dizendo da igreja, do povo de Deus. Mas aqui na IBL é bom. Aqui é bom. Nós só podemos viver uma vida cristã que agrade a Deus no meio do povo dele. Se esse é o seu caso, busque se tornar membro de uma igreja. Job, eu já criei em Cristo, mas eu ainda não me batizei. Não fui batizado. Vamos resolver isso, meu irmão. Job, eu já sou batizado, mas eu estou perambulando por aí. Mas agora eu quero resolver esse problema, que agora eu entendi que o negócio é sério. Eu não estou agradando a Deus porque eu não estou no meio de uma igreja, cultuando com uma igreja, participando de uma igreja. Eu preciso resolver isso. Se você faz parte desses dois grupos, me procura no final do culto, procura algum dos meus irmãos e diga: ó, eu estou com alguns problemas sérios, segundo o menino falou lá no púlpito,
e eu preciso resolver eles. Vocês podem me ajudar? E a gente vai, com certeza, te ajudar nesse processo. E por fim, eu quero me dirigir a vocês, meus irmãos, membros dessa igreja. Sonde o seu coração sinceramente por um tempo. Esquadrinhe o seu coração. Vá fundo nele e responda algumas perguntas. Eu tenho vivido uma vida que agrada a Deus, em comunhão com os meus irmãos? Eu tenho reconhecido e tratado Jesus como dono da minha vida, a quem eu devo devoção, submissão, obediência? Ou às vezes eu sou aquele filho rebelde que tenta dizer: Jesus, levanta daí, deixa eu sentar nesse troninho do Senhor aí, porque eu acho que eu estou sabendo tomar umas decisões melhores. Como eu posso contribuir mais para que Jesus seja conhecido? Que ações eu tenho que tomar? Como que eu posso fazer para que Jesus seja conhecido? Através das minhas relações missionárias. Como eu posso investir na obra missionária para que as pessoas ao redor do mundo conheçam sobre Jesus? Job, eu não tenho condições de ir lá. É caro ir lá, mas adotar um missionário é barato. Você pode adotar um missionário a partir de R$30. Você pode me adotar, inclusive, como seu missionário a partir de R$30. O que nós podemos fazer mais? Veja, meus irmãos, são perguntas importantes. São perguntas que nós devemos fazer, não uma vez ou outra na vida, quando um sermão assim é pregado, mas são perguntas que nós devemos nos fazer constantemente, dia após dia, todos os dias. Eu tenho feito Jesus conhecido? Como que eu tenho feito isso? São perguntas que ajudam a alinhar as nossas vidas à vontade de Deus. E lembre-se, mais uma vez, do segundo ponto desse sermão: Deus é o dono da igreja, então Ele é o seu dono também. A sua vida deve ser baseada naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja. Essas perguntas nos ajudam a viver como Ele deseja. Aquele que não é um ser qualquer, que não é um proprietário humano da igreja, mas é aquele que derramou o seu próprio sangue em Cristo Jesus. É aquele que em Deus Pai deu o seu próprio Filho para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Ele é aquele, o Espírito Santo, que nos convence constantemente do pecado, da justiça e do juízo, que nos consola, que nos capacita, que nos faz caminhar, que nos levanta quando caímos e que nos ajuda a trilhar essa vida. Ele é a pedra angular na qual nós estamos firmados. Jesus Cristo, o nosso dono, o dono da igreja, aquele a quem devemos, a quem seja sempre a honra, a glória e o louvor, para todos sempre. Amém.